Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Paulo Lima Júnior. Para quem não sabe, o Paulo foi meu colega de classe lá na UNB, nós entramos juntos no curso de Física, passamos no mesmo vestibular, né? E ele, como eu falei, ele possui graduação em Física pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado pela Universidade do Rio Grande do Sul, e um pós-doutorado em Didática das Ciências Naturais pela Universidade de Estocolmo. Foi vencedor do Prêmio CAPES de Tese no ano de 2014, atribuído às melhores teses do Brasil em cada área do conhecimento. Atualmente, ele é professor adjunto da UNB, no Núcleo de Pesquisas em Ensino de Física. A sua pesquisa trata de temas importantes como o papel de desigualdades sociais, como gênero, cor e classe, no desenvolvimento do interesse por ciência e na formação de professores de ciência. Seja muito bem-vindo ao canal, Paulo. É uma honra enorme tê-lo aqui. Estou muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Muito obrigado, Larissa. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. É sempre uma felicidade estar aqui contigo mais uma vez. E eu gostaria de agradecer também à audiência por estarem aí ouvindo a gente. E é isso. Valeu. Muito obrigada, Paulo. O vídeo de hoje é sobre a pesquisa e ensino de física, histórias e perspectiva. Pessoal, eu vou falar então muito rapidamente sobre um pouquinho sobre a história da pesquisa e ensino de física e mais para o final eu vou discutir algumas coisas que dizem respeito à minha pesquisa e como ela conversa com problemas contemporâneos da ciência. Para quem não sabe, e eu não sabia durante a maior parte da minha graduação, é possível fazer pesquisa em ensino de física, né? A gente geralmente se aproxima da física porque a gente gosta muito de física, porque é muito legal, e é muito legal mesmo, né? E muitos de nós gostam de ensinar física, né? Muitos de nós sentem muito prazer, muita vontade, muita satisfação em nessas comunicações científicas, certo? Em entrar em contato com as pessoas, ajudar as pessoas que têm dificuldade a entender um pouco melhor o conhecimento científico e, de várias maneiras, seja como um professor, seja em outros cenários, outras situações, contribuir para a divulgação da ciência. Que é exatamente o que a Larissa está fazendo aqui neste momento, certo? E em todos os outros vídeos que ela tem produzido. Então, é isso. Então, muitos de nós nos vemos nesse lugar. E alguns eventualmente seguem o ensino de física como carreira de pesquisa. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco para vocês, certo? No primeiro momento, é claro que a física ela sempre foi ensinada desde que ela foi descoberta, certo? O ensino de física é tão antigo quanto a própria física. Mas a gente começou a se organizar enquanto uma comunidade nacional e internacional, principalmente a partir do início da década de 60, certo? Num movimento que é na verdade, um conjunto de movimentos conhecido como grandes projetos de ensino de física. O primeiro e o mais famoso é o PSSC, desenvolvido nos Estados Unidos num movimento, no contexto da Guerra Fria, certo? No contexto de uma disputa por espaço cultural e científico com os países do Oriente Socialista. Então, nesse momento, no momento da geração Sputnik, em que os soviéticos tinham colocado pela primeira vez um satélite em órbita na frente dos estadunidenses, os norte-americanos, os estadunidenses, perceberam que era importante investir na educação científica da sua população e dos países aliados. E por isso investiram pesadamente no desenvolvimento de um material didático que fosse muito completo, muito diversificado e que revolucionasse o ensino de física na educação básica. Esse material foi traduzido para o português e a sua tradução e a sua implementação, a implementação dessa reforma educacional, mobilizou uma comunidade no Brasil inteiro, mais principalmente, mais nucleada no estado de São Paulo, e a partir daí as pessoas começaram a trocar ideias, certo? Elas começaram a institucionalmente se comunicar e se dedicar ao ensino de física de maneira organizada e coletiva. Obviamente, os brasileiros começaram a perceber que poderiam produzir seus próprios projetos, que aquele projeto iniciado pelos estadunidenses, certo? Ele tinha suas limitações, então esses grandes projetos foram surgindo outros grandes projetos. Essa movimentação durou mais ou menos até o fim da década de 80, avançando um pouco sobre a década de 90. E ao longo desse processo,
nós consideramos que surgiu essa comunidade, que é a comunidade de ensino de física que nós conhecemos hoje. Foram criados programas de pós-graduação, e quando as pessoas se reúnem e trocam ideias, várias coisas acontecem. E muitas outras preocupações foram surgindo, e a comunidade começou a se consolidar como uma comunidade de produção de conhecimento. Mas essa tônica inicial, que é uma tônica, uma preocupação em desenvolver soluções práticas para o ensino, ainda é uma preocupação muito importante da nossa comunidade. A nossa comunidade ainda está majoritariamente preocupada em encontrar soluções práticas, coisas que possam ser aplicadas em sala de aula e coisas que possam, de alguma maneira, contribuir para o ensino de ciências em todos os seus contextos, certo? Uma outra coisa que aconteceu ao longo desse período de lá para cá e que foram representando, de certa maneira, viradas no pensamento educacional em ciências, foi o movimento das concepções alternativas. Em algum momento, também lá na segunda metade do século passado, certo? Vários pesquisadores começaram a perceber que os estudantes, eles não só têm dificuldade em entender o conhecimento físico, como têm maneiras especificamente equivocadas, regularmente equivocadas, de entender esse conhecimento, ou de não entendê-lo, certo? E esses equívocos típicos são chamados concepções alternativas. Eles começaram a ser tipificados, eles começaram a ser tabulados, investigados, listados, certo? De tal maneira que hoje a gente tem uma ideia muito estável de como os estudantes tendem a se equivocar, certo? E isso também gerou uma outra tendência importante dentro da pesquisa em ensino de física, que é uma perspectiva mais cognitivista, de abordagem que a gente pode dizer que é uma abordagem mais tradicional, que está preocupada em otimizar o desempenho dos estudantes. Então, sim, em grande parte, ou em boa parte, a pesquisa em ensino de física, ela está hoje preocupada em contribuir para que os estudantes aprendam mais, certo? Que eles aprendam mais ou que eles se envolvam mais com a física e com a ciência em geral, certo? Obviamente, quando a gente adota essa postura mais preocupada com a otimização do desempenho, existem muitos limites nessa perspectiva. Mas esses limites também são bem conhecidos pela nossa comunidade. Ocorre que, como um outro desdobramento, ou um desdobramento crítico a esses primeiros movimentos, surgiu uma coisa que a gente pode chamar de virada sociocultural, que é, na verdade, um conjunto de movimentos diferentes dentro da nossa comunidade que foram se tornando possíveis justamente porque a comunidade foi crescendo e se consolidando como uma comunidade de pesquisa, uma comunidade de produção de conhecimento. Eu posso dizer que da mesma maneira como a física é conhecimento, certo? Da mesma maneira como a gente produz conhecimento no laboratório de física, ou em observações astronômicas, ou em análises de dados de quaisquer natureza, certo? A gente também produz conhecimento educacional. A comunidade de pesquisa em ensino de física começou a se aproximar da pesquisa educacional, também ao longo de todo esse tempo, e de forma gradual, né? E a gente foi aprendendo a fazer pesquisa educacional. Hoje o que a gente faz, o que eu faço, né, e muitos outros, é pesquisa em educação, só que pesquisa em educação voltada para o ensino de ciências. E nessa perspectiva, a gente consegue, e a gente precisa incluir outros problemas, né? Ensinar não é só você fazer com que os estudantes aprendam mais de um conhecimento que já está dado. Não é só você ser eficiente. O melhor professor não é só aquela pessoa mais eficiente em se comunicar ou fazer com que os seus estudantes entendam coisas difíceis. Não. Existem várias outras preocupações de natureza ética e que dizem respeito à desigualdade social e ao enfrentamento da desigualdade social que dizem respeito ao professor, sim. Existem vários dilemas políticos que dizem respeito ao professor. E por isso eu também não digo, em algum momento talvez a gente chegue a falar sobre isso, mais posteriormente, mas assim, por política eu não me refiro aqui à política partidária, certo? Mas política no sentido mais amplo, daquilo que diz respeito à cidade, à polis, à comunidade, às pessoas que vivem juntas, certo? O que diz respeito a todos é político. E se diz respeito a todos, interessa ao professor. Então, o professor de ciência, nesse sentido amplo e mais radical, mais enraizado da palavra política, ele é um agente político. O que nem de longe quer dizer que ele deva estar a serviço de um partido ou de outro, certo? Então, esse tipo de preocupação que está além da otimização do desempenho vai surgir com a
virada sociocultural. E vão surgir preocupações como a inclusão de desigualdades de raça, de cor, e desigualdades de classe, muito importantes, e desigualdades de gênero. Por exemplo, a questão das mulheres na ciência e todos os obstáculos que muitas mulheres precisam enfrentar para perseguir carreiras científicas e tecnológicas, sobretudo nessas ciências ditas exatas. Isso é algo que tem sido discutido de forma muito consistente, de forma muito contundente pela nossa comunidade. E além da diversidade de gênero e de orientação sexual, que também é uma diversidade muito importante. Há muita exclusão que diz respeito à orientação sexual. Então, todos esses temas são temas importantes que, de alguma maneira, precisam participar da pesquisa em ensino de física, certo? E participam mesmo, hoje em dia. Então, o cenário atual é um cenário de uma grande variedade de interesses de pesquisa, certo? Dificilmente o que a gente está fazendo interessa a todo mundo. Então, até às vezes eu brinco com os meus colegas, assim, porque eu sou visto pelos colegas físicos. Físico eu também sou, num certo sentido, né? Mas, assim, pelos colegas que não trabalham com pesquisa em educação, como especialista em ensino de física. Mas quando a gente vai no detalhe, no ensino de física, está cada um fazendo uma coisa muito específica, né? Talvez como eu sou tão especialista em ensino de física como o meu colega do laboratório ali do lado, sei lá, do laboratório de física de plasma, ele é especialista em matéria condensada, certo? É um campo muito amplo, provavelmente ele está trabalhando em algo mais específico dentro daquele campo. E é isso que eu faço. Então eu vou falar a partir de agora, antes, né, mas já vou falar um pouquinho sobre o que eu faço então de verdade dentro dessa virada sociocultural. É importante para quem está aí ouvindo, né? E talvez esteja interessado, talvez você tenha esse perfil, né? Talvez você seja aí um estudante que eu quero fazer física, eu já estou fazendo física, uma graduação, sou licenciado, estou dando aula, quero produzir conhecimento em ensino de física. O que eu faço então, Paulo? Então você precisa procurar, preferencialmente no Brasil, né, um programa de pós-graduação. Além da Universidade de Brasília, que tem alguns programas de pós-graduação importantes, dos quais eu preciso destacar o programa onde eu trabalho, que é o PPG Educação em Ciências, PPG Educ. A gente tem outras grandes universidades com cursos muito interessantes, como as universidades do estado de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Federal da Bahia, a Federal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e a lista segue, certo? Mas é isso. Então, se você quiser trabalhar com produção de conhecimento no Brasil hoje, é importante que você procure, depois da sua graduação, um programa de pós-graduação. Dito isso, o que eu faço, né? Eu trabalho, principalmente, ou originalmente, com a evasão da educação superior. E esse é um problema bem sério, né? É o problema da falta de estudante, né? Eu lembro que Larissa e eu entramos numa turma com 26 ingressantes. Quando a gente fez Física 1, tinha muita gente que não era ingressante com a gente, já tinha o pessoal que tinha reprovado, né? Tinha sido reprovado na turma anterior. E eu lembro que era uma sala muito apertada. Enfim, depois a gente pode passar por essas lembranças aí. Mas pelo menos metade dos nossos colegas ficaram retidos ali no primeiro semestre. E vários não se formaram, desistiram do curso, foram ficando pelo caminho, nós perdemos contato, certo? E isso é meio que a regra, né? Na nossa turma formou muita gente da nossa turma. Mas de outras turmas, eu já tive presente em formaturas que de 50 ingressantes foram formados 5 ou 10 estudantes. Então, assim, o curso de física é um curso que tem uma alta taxa de evasão. E isso em tempos contemporâneos, né, que é um tempo onde a gente tem muita pressão para produzir, né, e a produção da universidade, em parte, é entregar para a comunidade pessoas com certificação superior, certo? Um curso que não forma tanta gente tende a ser visto como um curso improdutivo, como um problema, né? E por isso a gente da física, já sentindo as pressões dos tribunais de contas, certo? A gente já começa a se movimentar um pouco nesse sentido de pensar, peraí, o que está acontecendo que está fazendo com que essas pessoas vão embora? E tem muita pesquisa a respeito. Eu vou falar da síntese, né? O que aparece na pesquisa em linhas gerais. Primeiro, é que a física costuma ser vista como um trampolim para as outras áreas, certo? E de fato é assim, né? De fato, tem muitos estudantes que eles ingressam no curso de física não é que para abandonar a física, mas eles não ingressam no curso de física com a certeza, talvez nem dê para ter essa certeza antes de você entrar, mas com a certeza de que eles querem concluir o curso,
certo? Muitas vezes eles entram no curso de física na expectativa de, em algum momento, mudar para engenharia, ir para uma outra área que seja mais prestigiada. E áreas mais prestigiadas, ou às vezes não bem mais prestigiadas, mas áreas que tenham perspectivas mais estáveis de sucesso profissional comparadas com a física, de fato há várias. Não quer dizer que a gente não possa ser bem sucedido fazendo um curso de física, pode. Só que, até do meu ponto de vista pessoal, pensando em amigos, não só como pesquisador, né, mas olhando para a história de vida das pessoas, é muito comum a gente... Eu acho que a gente na física sofre um pouco mais. Eu acho que a gente vive um nível de incerteza um pouco maior, né? Enquanto outros cidadãos, como os formados em engenharia, conseguem sair empregados dos seus cursos de graduação. Essa não é bem a situação típica de um egresso de um curso de física. Geralmente você precisa fazer um mestrado, um doutorado, certo? E passar um tempo vivendo de bolsa, investindo mais na sua educação. E então, em vista desse trade-off, certo? Dessa desigualdade desse desequilíbrio entre o que o curso exige e o que o curso oferece, muitos estudantes, ponderando essas duas coisas, chegam à conclusão de que o futuro deles vai ser mais fácil em um curso semelhante e que o curso de física pode mesmo abrir a porta para outros cursos. Porque a física é um conhecimento básico, então ele serve a qualquer profissão que você quiser exercer, né? Obviamente, especialmente se for uma profissão na área de ciência e tecnologia. Então, esse caráter trampolim do curso parece atrapalhar um pouco os índices do curso. E tem uma outra questão interessante, que tem a ver com a distinção da nobreza científica. Mas antes disso, uma questão interessante, além do curso ser básico, ser interessante, física te ensina a pensar de uma maneira muito especial, muito única, muito contundente, muito eficiente. Por outro lado, física é muito difícil, né? E o que a gente tem percebido nas nossas pesquisas é que, primeiro, vamos reconhecer, né, que tudo pode ser muito difícil, né? Filosofia é muito difícil. Quem estudou filosofia sabe que filosofia é muito difícil. Então, assim, várias outras áreas de conhecimento, na prática, são tão difíceis quanto a física. Só que a física tem fama de ser difícil, né? O que a gente tem percebido nas nossas pesquisas é que existe uma movimentação por parte de nós físicos, certo? Por parte dos estudantes de física. Existe um jogo que todo mundo joga, que é o jogo da distinção, que também existe em várias outras áreas de conhecimento, né? Mas parece que nós da física nos valemos um pouco da dificuldade da física para nos distinguir como pessoas mais inteligentes, certo? Joguei. Vamos ver o que vocês acham se isso faz sentido na experiência de vida de vocês, certo? Mas de acordo com os nossos dados, isso faz algum sentido. E então, assim, existe uma trava difícil de destravar na nossa comunidade, que é justamente a gente ter colocado o nosso senso de nobreza, porque todas as profissões têm algum, certo? A gente ter colocado o nosso senso de nobreza na dificuldade de atingir o tipo de conhecimento que a gente produz. Então a gente coloca a física lá longe, né? A gente até se esforça para que ela seja um pouco mais difícil do que ela precisa ser. E a gente faz isso sem perceber, né? Ocorre, curiosamente, que, para nossa infelicidade, a gente está vivendo justamente uma crise desses mecanismos de distinção. Então, o que a gente vive hoje em dia? Né? A gente vive uma situação, que é a situação do negacionismo científico, de forma muito explícita. Né? A gente vive uma dificuldade muito grande de sermos reconhecidos como pessoas competentes naquilo em que nós estudamos. É isso. Então, assim, o físico que estuda a física ambiental e que sabe como você faz medições, como você faz para detectar que está acontecendo uma queimada na Amazônia, não é essa pessoa que vai decidir se a floresta está queimando ou não, certo? É um outro personagem. Então, assim, o cientista que estudou para desenvolver uma vacina ou desenvolver um protocolo de tratamento de uma doença, não é a pessoa que vai ser reconhecida diante do conjunto da sociedade como uma pessoa competente para produzir os protocolos para tratar as doenças. Mais ainda, que coisa mais maluca, não é? É a gente, enquanto físico,
não ser reconhecido quando você fala, mano, a Terra não é plana, entende? Você dizer isso não basta, você precisa provar. E quem já tentou entrar nessa seara, nessa discussão, sabe que ela é uma discussão sem fim. Não porque ela não seja possível, não porque não seja possível você demonstrar com evidências empíricas, por óbvio, né? Porque está demonstrado há muitos séculos, que a Terra não é plana. Mas é porque quando a gente vai para o humano, existem uma série de outras condições psicológicas, sociológicas, que se elas não são atendidas, não há argumento que resolva. E é isso que a gente está vivendo isso. A gente está vivendo exatamente isso. Uma era em que não há argumento que resolva. Né? E as nossas estratégias de nos posicionarmos até para podermos exercer o nosso trabalho, para podermos produzir conhecimento e fazer com que esse conhecimento tenha um efeito social, você precisa ser reconhecido como alguém que tenha algo a dizer com respeito à sua área de pesquisa. E isso não tem acontecido. Quais são as soluções para esse problema? Difícil dizer. Mas esse é um problema central da pesquisa em ensino de ciências, hoje em dia, e do ensino de ciências e da ciência e do mundo e da sociedade. Algumas soluções têm sido encaminhadas, algumas soluções mais práticas. Né? É notável, por exemplo, que esse movimento negacionista, por mais que ele seja internacional, ele não atinge igualmente todos os países do mundo. Então, ele depende muito de cultura, de como que os sistemas de ensino estão estruturados. Pensando em algo ao nosso alcance, porque cultura a gente não muda, né? Você não planeja. Mas ensino você planeja, educação você planeja, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer enquanto Brasil, olhando para o nosso, né? Não que não esteja acontecendo em outros lugares, é pensar o que a gente está fazendo de errado na nossa educação científica, ou na nossa educação de forma geral, certo? E de que maneira a gente pode redesenhar a educação e a educação científica do Brasil para que os cidadãos tenham uma capacidade mínima de distinguir quem são as pessoas que têm mais competência para abordar certos assuntos, na é verdade? Porque, por mais que a gente defenda, e eu defendo até a morte, certo? O pensamento crítico, o que a gente entende por pensamento crítico costuma ter desenhos muito deturpados, principalmente quando a gente vai para esse universo, que é o que a gente vive, que é um universo de hiperindividualização dos processos sociais. Então a gente tende a responsabilizar tudo é o indivíduo, né? Você conseguiu alguma coisa na sua vida, é mérito seu. Você não conseguiu, você que lute, certo? E a vida não é assim, certo? As coisas que a gente alcança não são alcançadas nunca por nós mesmos. Nós viemos de uma família específica, nós temos uma certa cor, e isso vai abrir portas e fechar portas. Quando nós falamos, nós temos sotaque. E o sotaque vai abrir portas e fechar portas, certo? Então, muitas coisas vão acontecer, isso para dar alguns exemplos, sem falar de orientação sexual, de sexo, certo? De performance de gênero. Todos esses marcadores, eles abrem portas e fecham portas. Então, pensando dessa maneira, colocando todos esses problemas na mesa, né, a gente precisa levar em consideração que reconhecer quem são vamos colocar assim no sentido, talvez entre aspas, as autoridades científicas, é muito importante para a formação do cidadão. Porque, vamos combinar, ninguém passou a limpo todas as evidências que comprovam, por exemplo, ou que justificam a nossa crença de que a matéria é constituída por átomos. Quem viu um átomo? Entre cientistas, vamos lá, quem viu o átomo? Primeiro que ninguém viu, porque você consegue produzir uma imagem, até onde eu sei, né? Você consegue produzir uma imagem no microscópio de tunelamento que uma mancha corresponde a um átomo. Isso não é ver o átomo, né? O que a gente sabe sobre o átomo é muito mais do que aquelas manchinhas podem se representar. Então, para qualquer pessoa, em qualquer contexto, por mais crítica que essa pessoa seja, sempre existe em uma parte um movimento que é um movimento de confiança, que é um movimento de, em parte, confiar que existem algumas fontes, identificar fontes confiáveis, identificar quais são as fontes nas quais você pode se apoiar e em quais você não pode se apoiar. E o que parece é que esse movimento negacionista está contribuindo ou está se valendo de uma situação em que os cidadãos, particularmente os cidadãos brasileiros, estão com muita dificuldade de identificar quem são as autoridades.
quem são as pessoas com competência para cada questão, sobretudo quem são as pessoas com competência científica. O caminho para resolver esse problema, se alguém tiver, conta pra gente, mas sem dúvida a solução passa por contribuir, por melhorar a educação científica, por fazer com que os mais cidadãos tenham experiências genuínas de ciência, que eles saibam o que é a ciência, que a gente consiga ultrapassar esse ensino, que é um ensino muito decorativo, que afasta muito as pessoas, que faz com que as pessoas não se identifiquem como participantes e praticantes da ciência, e que, ao mesmo tempo, não permite que as pessoas distingam quem são as autoridades e quem são os comuns, no que diz respeito ao conhecimento científico. É isso. Obrigado pelo convite e vamos conversar. Nossa, Paula, muito obrigada. Adorei a sua palestra. Você falou no início sobre a evasão também no ensino de ciências, especificamente no ensino de física, né? E da mesma forma que você falou que tem uma questão cultural envolvida também nessa questão do negacionismo, que é diferente de países para países, um mais, os outros menos. A evasão no curso de física, por exemplo, também, né? Porque, pela minha experiência, por exemplo, morando na China, a evasão no curso de física nas universidades que eu passei, a evasão é muito baixa. Sério? Não sabia. Muito baixa, assim, menos de. Não vou falar um número específico, porque eu não tenho essa informação específica, mas pelo que eu tenho visto, é realmente muito baixa. A ciência é muito valorizada na China e é visto como uma profissão nobre. As crianças, elas falam: o que você quer ser quando crescer? Elas respondem: cientistas. Então, existe uma evasão muito, muito baixa. Nossa, muito legal isso. Muito bacana de saber. Aqui a gente vive essa situação meio controversa, né? Então, o cientista às vezes é visto como elite, mas na prática não é, né? Para muitos propósitos nós não somos mesmo. E não somos vistos assim, né? Principalmente pelas pessoas que têm oportunidade de ocupar outras posições, né? Então, Uma outra pergunta que eu queria te fazer você falou sobre a desigualdade também nos cursos de ciência. Você vê que houve um progresso nos últimos anos de maior inclusão, por exemplo, num curso de física, porque vamos falar, não vou falar quantos anos para não, né, dizer minha idade, mas há muitos anos atrás, quando eu entrei no curso de física, éramos pouquíssimas mulheres, né? No caso, vamos falar de diferença de gênero. No curso de física, eu acho, se eu me recordo bem, que éramos apenas 5 dentre todos as pessoas que entraram, os estudantes que entraram. Como é que está esse cenário hoje? ele está igual, assim, segundo as estatísticas, né? Ele está igual em termos de proporção de homens e mulheres. Muitas lutas têm sido travadas, principalmente por personagens importantes da Academia Brasileira de Ciência, para criar condições mais igualitárias entre homens e mulheres, principalmente na pós-graduação. O que os números indicam é que até tem bastante mulher. Bastante assim. Dá a impressão de que tem bastante mulher. Só que quando você coloca numa série histórica, a gente percebe que elas vão desaparecendo ao longo do processo, né? Não tanto ao longo da graduação, porque o desaparecimento, a evaporação das meninas na graduação é proporcional à dos meninos, porque tem muita gente saindo mesmo, mas na pós-graduação e na etapa profissional existem muitas barreiras. Então a gente vê que existe, por exemplo, um acúmulo estável no Brasil de homens nas posições de bolsista produtividade nível 1, 1A, né? E que esse acúmulo não segue os indicadores de produção. Então, não só há menos mulheres, como se você é mulher, você precisa produzir mais do que os homens, os seus pares homens, para ganhar as mesmas bolsas, né? E isso é o que está acontecendo no nosso país. E é relativamente estrutural. Nos Estados Unidos é semelhante. Do ponto de vista das desigualdades de classe e de cor, a gente pode dizer que houve algum progresso, principalmente das desigualdades de classe. Né? Com a política de cotas e com a expansão da universidade brasileira, o sistema educacional brasileiro de educação superior tem expandido desde a era FHC, certo? No fim do mandato do governo Lula, então, acho que se não me engano, no ano de 2007,
mas com efeitos nos anos posteriores, começou um programa de expansão das universidades federais. E isso, aliado à política de cotas, permitiu que frações de classe que não tinham acesso à universidade passassem a ter acesso. Então, hoje a UNB, comparada com a nossa época, porque a nossa geração talvez tenha sido a última geração que não entrou com política de cotas, ou uma das últimas, né? Ela estava sendo instalada quando a gente era aluno. A universidade está mais colorida. Ela tá. Assim, você anda no campus, hoje não na pandemia, mas assim, em tempos normais, você anda no campus e você vê que as pessoas não são tão brancas. E é importante que não sejam tão brancas. Nós tínhamos colegas que tinham origem de classe popular, mas hoje eles são mais numerosos. Eu tenho vários alunos. Então, pelo menos 50% dos ingressantes de todos os cursos da universidade são filhos de classe popular. Quais desafios isso implica? Talvez não, quais desafios a expansão implica, né? A gente pode pensar, para efeitos da evasão, que o curso de física, a gente pode pensar os cursos de graduação como num modelo, na UNB pelo menos, né, nas universidades brasileiras, num modelo como de um gás de férmions, né, em que as partículas vão se acomodando nos níveis de mais baixa energia e você vai aumentando o tamanho do sistema, aumentando a quantidade de partículas, elas vão ocupando níveis de energia mais altos, né, numa temperatura muito baixa. Então, assim, o curso de física seria um curso de alta energia, certo? O que a gente observa é que quando o tamanho do sistema aumenta para comportar mais gente, surge mais vaga nesses cursos altamente disputados, ou de medicina, de engenharias, e isso tende, segundo o efeito trampolim, a atrair mais alunos da física. Então, a nossa expectativa é que a taxa de evasão ela caia, ou melhor, aumente, né? Que a gente tenha uma evasão um pouco maior, justamente em função do processo de expansão. Mas isso também não quer dizer que as pessoas não estão aproveitando, não estão se desenvolvendo, que as pessoas que abandonam o curso de física não o fazem para procurar carreiras melhores, né? Então, na minha pesquisa e no meu grupo, a gente tem discutido, e com os meus colaboradores, a gente tem insistido que a evasão nem sempre é ruim, né? Às vezes ela é, para aquele estudante, uma coisa bacana. E que a física deu uma contribuição para aquela pessoa que eventualmente foi parar na engenharia. Isso não é nós não deveríamos ser punidos por causa disso. E como você mencionou, que nesse período, né, de pandemia, que as aulas estão sendo feitas praticamente todas online, né? Você acha que essa pandemia e esse ano mais difícil que nós passamos, e por vários motivos, né, inclusive talvez aumentar, né, a desigualdade social no nosso país devido a vários fatores, você, na sua visão pessoal, você acha que isso talvez influencie ainda mais a evasão dos cursos, nos cursos de ciência para um próximo ano ou nesses próximos anos? Possivelmente, assim, muito provavelmente. Na prática, assim, em termos bem pessoais, a gente já consegue perceber no nosso curso que existe um desengajamento dos estudantes nas disciplinas, educação remota, e que nesse segundo semestre, a gente está no segundo semestre remoto, a quantidade de estudantes matriculados está diminuindo, né? Está diminuindo bastante. Então, no semestre passado, eles até se matriculavam e desistiam, e desmatriculavam ao longo do curso. Nesse semestre, eu tenho pouquíssimos alunos matriculados. Isso que eu estou numa disciplina de primeiro semestre, que era para estar com todos os calouros lá, né? Mas o que as análises preliminares estão mostrando no Brasil todo é que existe um aumento expressivo da evasão em todos os níveis de ensino e que sim, até mesmo porque as pessoas em cada sistema de ensino, em cada rede, as condições objetivas são diferentes, né? Então, a educação remota não é a mesma coisa em todos os lugares. Existe uma expectativa de que os filhos da classe popular sejam os mais prejudicados. Então, a gente vai ver o que vai acontecer talvez daqui a uma década, quando essa geração de cientistas e engenheiros estiver no mercado. Talvez aí a gente perceba uma diferença. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você é a questão do negacionismo, né? Que talvez a internet e o material, todo esse material, igual você mencionou antes, a gente criticar, né, o que a gente está vendo, o que a gente está consumindo, talvez esse acesso irrestrito que nós temos à internet, todos os tipos de informação,
dificulte também as pessoas conseguirem analisar e saber quem são as autoridades no assunto, como esse boom, né, de tecnologia, internet, e agora que está vindo, né, inteligência artificial e tudo isso, como isso está influenciando negativamente o acesso à informação nesse sentido. Essa é uma contradição muito louca mesmo, né, do mundo digital, porque a gente tem muita informação, mas não necessariamente a gente tem conhecimento, né? Acesso à informação e acesso ao conhecimento não são a mesma coisa. E parece que a gente vai ter cada vez mais informação. E a capacidade que a gente vai ter de transformar essa informação em conhecimento depende de uma série de outras coisas, né? No meu grupo de pesquisa, a gente tem trabalhado muito com a noção de distinção, que é uma noção que tem a ver com o gosto, uma noção que vem lá da sociologia e da sociologia da educação, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente sabe que é possível perceber quando as pessoas têm uma educação científica sólida. Eu não estou dizendo que tem um diploma, não é disso que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa pode ter um diploma de engenheiro e não ter uma educação científica razoável, no sentido de ter uma experiência do que é ciência e o que é fazer ciência. Uma experiência prática, certo? Ou várias experiências práticas. Quando a gente tem esse tipo de formação, você aprende, com certos limites, obviamente, a distinguir quem fala o cientifiquez e quem não fala. E você percebe no ouvido. Eu não preciso ouvir, eu não preciso verificar o látis do cidadão. A maneira como a pessoa se comunica, como eu sei física, eu estudei física, eu identifico. Cara, esse cidadão, ele tá blefando. Ele tá blefando. E isso, o cidadão comum precisa saber fazer. Né? Então, esse cidadão aqui, ele tá fazendo de conta que ele entende de ciência, mas ele não entende por causa disso, porque ele cometeu erros aqui, certo? E é isso. Então, assim, eu entendo que talvez essa dificuldade de distinguir as coisas, né, é justamente o que separa a informação do conhecimento. E ela pode ser decisiva para a gente conseguir sobreviver às inovações do mundo digital. Que, como todas as inovações, nem sempre trazem coisas boas, né? Trazem no pacote outras questões, né, que vão precisar ser resolvidas de alguma maneira. E outra coisa que eu pensei agora é se tiver algum aluno do curso de física que tenha interesse nesses assuntos que a gente debateu, que acha interessante, como você mencionou, tem várias universidades no Brasil que oferecem uma pós-graduação em ensino de física, né, que pode entrar em algumas dessas pesquisas, desses assuntos que realmente estão na crista da onda, né, da nossa sociedade. Então, são assuntos realmente bem interessantes. E se você disponibilizar, se você me permite, eu posso também deixar o seu contato aqui no box de descrição. Então, se tiver algum aluno de física interessado, talvez uma pós-graduação da UNB e nesse tipo de assunto, entrar em contato com você. Por favor, eu recomendo o site do meu programa de pós-graduação. É www.ppgduc.unb.br. Eu vou deixar aí abaixo na descrição. Obrigado. Lá os candidatos vão encontrar todas as informações que precisam para estudar conosco. Ótimo. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu realmente achei muito legal, aprendi muita coisa que eu também nem sabia. Então, eu estou aprendendo muito nesse canal. Eu trago as pessoas aqui para dar as palestras e para conversar, e tem sido muito legal porque eu tenho aprendido muita coisa nova que acaba que a gente não tem muita comunicação com pessoas de áreas diferentes dentro da própria física. A gente fica muito preso na nossa comunidade ali e não interage tanto. Então, está sendo bem legal, que eu estou aprendendo bastante coisa. Obrigada mais uma vez por estar aqui no canal. E é isso. Eu que agradeço, e agora eu vou voltar para o banco de ouvinte, porque eu tenho acompanhado e vou continuar acompanhando. Valeu. Um abraço para todos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Ficamos por aqui. Um beijo, tchau!